Você em relação a Deus, parte 2. Estamos aqui para o nosso Tadel, treinamento avançado de líderes. Falamos sempre nesse tempo a respeito do TSD, é o tempo sozinho com Deus. Continuo aconselhando a igreja a ter o seu tempo sozinho com Deus, a desenvolver esse tempo na sua vida, tá? A ter este relacionamento com o Senhor. Se você não está fazendo, comece a fazer em nome de Jesus. Todo mundo discipulado, essa é a nossa meta, é chegarmos então com discipulado a cada membro dessa igreja, a cada pessoa que está frequentando a igreja. A nossa meta é ter alguém te discipulando. Estamos indo, tá? Estamos já caminhando a esse destino. Todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. E é isso que nós devemos aprender a ser. Pessoas compromissadas. Então ensine isso para a pessoa que você está discipulando. Se você ainda não está sendo discipulado, já aprenda isso para quando você começar a ser discipulado, você não ter dificuldade de ser compromissado. Nós não devemos barganhar compromissos. Por exemplo, esse culto de ensino é um culto fundamental que todo mundo da igreja devia participar. É um culto que as pessoas não deveriam trocar. Igual queira Deus que eu esteja enganado, que algumas pessoas trocaram de estar aqui hoje para estar na campanha amanhã. E eu sou meio doido, eu paro essa campanha antes dela começar, se o povo estiver fazendo isso. Que não se troca campanha pela palavra de Deus, tá? Não se troca, eu sou meio doido, eu paro antes de começar, eu mando parar antes de começar. Se isso estiver acontecendo, não quero que isso seja um pecado meu, tá? Para que eu possa confessar a Deus e pedir perdão por ter pensado isso, viu? Mas muitas pessoas realmente não têm o compromisso com a palavra, têm o compromisso com o seu desejo, têm o compromisso com o seu querer. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso em primeiro lugar com Deus. E eu preciso assumir esse compromisso de uma vez por todas. Assumir esse compromisso com o Senhor. Então, quando nós temos alguém compromissado, nós nos tornamos uma igreja de multiplicadores e não uma igreja de divisores ou até mesmo que não consegue somar. As igrejas do presente século, elas não têm conseguido avançar no método tradicional. Essa é uma verdade. Nós temos visto as igrejas crescerem, as igrejas que estão adotando o princípio da igreja primitiva, o ensinamento bíblico para o discipulado de um a um, para que cada um cuide de uma pessoa. Tá, meu irmão? Nós sabemos que nós já temos algumas pessoas aqui na igreja que já estão sendo cuidadas. Mas o intuito é que todos sejam cuidados. Olha que maravilha você ter então a oportunidade de ter um irmão em Cristo sentado com você uma vez por semana, durante 40, 50 minutos, orando em favor da sua vida, te ouvindo, abraçando você, sendo seu amigo. Às vezes nos falta um ombro amigo. Não é verdade? É por isso que isso dá tão certo. É porque nós somos fortalecidos, um fortalecendo o outro. Somos uma família. Precisamos começar a viver isso. E não só pregar isso, mas viver o que nós temos pregado no altar há vários anos, tá? Então é uma ministração muito importante, porque vai clarear muito a questão em você em relação a Deus. A pergunta: como posso me relacionar com Deus? Como posso me relacionar com Deus? Se eu vou relacionar com o irmão Alessandro como amigo, viu, chapa? Tudo contra. Se eu vou relacionar com o Alessandro como amigo, para mim relacionar com o Alessandro como amigo, eu preciso ter o que com o Alessandro? Preciso ter contato com o Alessandro. Eu preciso desenvolver uma intimidade com o Alessandro. Se o Alessandro ele vai ser o meu discípulo, como está sendo discipulado, nós precisamos ter encontros para o discipulado, nós precisamos ter conversas, nós precisamos ter momentos nosso. E assim, se você quer ter um relacionamento
como amigo com alguém, você precisa se encontrar com aquela pessoa como amigo. Hoje nós vivemos esse mundo virtual que tem destruído a humanidade, porque se essa ferramenta estivesse sendo usada de uma maneira muito benéfica, ela estava sendo algo espetacular. Mas hoje eu acredito que vai chegar o tempo em que o tempo já existe, que já se namoram pela internet, né? Aí até vi uma figurinha dessa na internet esses dias, a mulher sentada de um lado, mexendo no tablet, o homem sentado do outro lado, mexendo no tablet, e a criança saindo na impressora. O negócio está ficando tão doido que está caminhando para isso, né? O homem sentado de um lado, a mulher do outro mexendo no tablet, e o menininho saindo na impressora, filho pela impressora, né? Feito via Wi-Fi, né? Então, assim, realmente nós vivemos um momento que era para estar sendo bom com tanta tecnologia e com tanto avanço, mas o homem não está sabendo dominar isso. Isso está saindo do controle do homem. O contato físico é importante para o relacionamento. O homem, para ele desenvolver o relacionamento com a sua esposa, ele precisa ter contato físico com ela. E eu estava vendo agora naquele Cidade Alerta, minutos antes de vir para cá, o cidadão matou a mulher dele porque ela fez greve de sexo. E ele foi lá e matou ela, né? Ela decidiu então fazer greve e falou: comigo não. Está errado, também não precisa chegar a tanto, né? Não precisa chegar a tanto. Mas ela fez greve de sexo porque ele chegava bêbado em casa todo dia. Homem cachaceiro, fedendo cigarro, ninguém merece. Mulher, eu se eu fosse mulher, não beijar na boca do homem desse nunca na vida. Tá? De jeito maneiro, tá? E não há bala house que tira o cheiro disso, viu? Então é isso. A gente tem realmente assim, tem fugido do nosso controle o nosso posicionamento de cristão. Falamos de relacionamento com Deus. Hoje, por exemplo, a gente vê poucas pessoas realmente saber o que é um relacionamento com Deus. Não há muitos anos atrás, mas eu cheguei a fazer um estudo da igreja de 30 anos atrás, e não tem muito tempo que eu fiz esse estudo, tem uns 2 anos que eu estudei de pertinho como vivia a igreja de 30 anos atrás. Tem uns 3 anos que eu fiz esse estudo, cheguei a comentar isso com a igreja, trazer algumas ministrações a esse respeito. A esse estudo eu conheci muitas pessoas que na sua juventude tinham muita experiência com Deus, ouviam Deus falar. Dificilmente a gente vê um jovem hoje tendo experiências com Deus. Dificilmente a gente vê um jovem sendo batizado no Espírito Santo e aquela coisa toda, tendo experiência. Está sendo difícil ver adulto, imagina jovem. Por que nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade? Porque as pessoas não sabem responder essa pergunta aqui, ó. Por isso que eu disse que é muito importante você ficar ligado no que vai ser dito aqui essa noite. Como posso me relacionar com Deus? Presta atenção. Deus é Espírito, é o que as Escrituras afirmam. E o homem também é um espírito. Certamente que esse relacionamento Deus e seres humanos, tá? Se dá no nosso espírito, pois todos os seres se comunicam com a sua própria espécie. Deus é espírito, nós somos espírito. Para Deus se comunicar conosco, Ele vai comunicar como, igreja? Pelo Espírito. Pelo Espírito. E se eu não aguçar, não desenvolver o meu relacionamento espiritual, eu nunca vou ouvir Deus falar comigo. Se eu ficar cético às ministrações, à palavra, não abrir o meu coração para ter para ouvir Deus no mundo espiritual, se eu ficar esperando Deus, meu irmão, fazer um contato físico comigo, eu vou esperar a vida inteira. Deus é espírito, embora Ele não está limitado a isso. Em algumas situações Ele pode usar de tudo que Ele estiver ao seu alcance. Mas o Senhor, Ele preza por fazer o contato conosco via espiritual. É normal, então, seres da mesma espécie se comunicar.
E a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, que o Senhor nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, meu irmão, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Há muitas pessoas que falam assim: olha aqui como é que eu sou bonitão, sou a imagem e semelhança de Deus. Está tudo errado isso aí. Nós somos todos a imagem e a semelhança de Deus. E somos diferentes. Deus tem quantas faces? Quando o Senhor está falando isso, Ele está nos ensinando que nós temos um espírito que identifica com o espírito dele, que nós somos um com Ele em espírito. Então o Senhor, Ele está esta noite falando conosco em espírito. Quando um pregador fala, quando um profeta fala, ministra a palavra de Deus, a palavra do Senhor chega ao encontro do seu espírito. Ele faz com você então um contato espiritual, meu irmão. E é assim então que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Se eu quero algo sério com Deus, eu preciso então começar a ter esse relacionamento espiritual. Eu preciso começar a ler a palavra de Deus. Eu preciso começar a orar. Eu preciso começar a entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu preciso começar a ter compromisso com Deus. Eu preciso começar a ter amor à obra de Deus. Eu preciso. Nós precisamos. É tão bom ouvir Deus falar conosco. É tão bom sentir Deus falando no nosso coração. É tão bom ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo. É que se torne um ser da mesma espécie de Deus e você vai ouvir a voz de Deus. Se torne alguém espiritual. O problema é que as pessoas são carnais demais. A carnalidade está tomando conta do povo. Os desejos da carne estão tomando conta do povo. Aí quando surge alguém que fala muito do Espírito, ele é tido como fanático. Ele é tido como alguém que é muito radical. Não, meu irmão, não é isso. Há pessoas que estão preservando a vida espiritual. E eu acredito que você é uma dessas pessoas. Então preste muita atenção para que você possa passar isso a quem você está discipulando, a quem você está orando em favor da vida, aquele irmão que você tem conversado com ele. Passe para ele que nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento espiritual. E Deus só vai se comunicar conosco, Deus só vai falar conosco, eu só vou ouvir a voz de Deus quando o meu espírito estiver alinhado ao espírito do eterno. Eu trouxe uma explicação para você a esse respeito. Você pode observar que se você falar com uma cobra, ela não entende o que você fala, né? Ainda que seja uma boa palavra. E nem o leão conversa com o macaco. Você já viu o leão conversando com o macaco? Já viu? Você já viu o leão namorando com o macaco? Você já viu o boi namorar com a égua lá na roça? Não, meu irmão. O relacionamento acontece com seres da mesma espécie. O relacionamento acontece com seres da mesma espécie. Então muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com Deus porque nós não estamos na mesma espécie de Deus. Nós não estamos em espírito, nós estamos em carne. E se nós estamos em carne, realmente nós não vamos ouvir a voz de Deus. Deus só vai usar outras coisas, eu vou tratar disso um pouco mais à frente, quando Ele não tiver ninguém alinhado à sua vontade perto dele. Mas precisamos alinhar então a nossa vontade com o Senhor. Precisamos fazer a vontade de Deus. Para esse relacionamento eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. Lembra você em relação a Deus, parte 1? Eu disse que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Nós somos um ser espiritual. As pessoas invertem isso. As pessoas acham que tem um corpo, que são um corpo, que tem uma alma e nela habita um espírito. Mas não é assim. Esse corpo, as pessoas que acham que tem o corpo,
estão, meu irmão, fadados a uma destruição fatal. O corpo vai voltar para a terra, que foi de onde ele veio. O corpo é podre. O corpo se desfaz a cada dia. Nós envelhecemos. As células vão morrendo a cada dia. E vai chegar o momento em que nós não vamos mais conseguir ficar de pé e o corpo vai desfalecer. Aí sim será tirado a vida do corpo e nós, que somos um ser espiritual, vamos então voltar para o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos alinhar esses pensamentos nossos com os pensamentos de Deus. Nós precisamos realmente entender que somos um ser espiritual. Um ser espiritual. Que temos uma alma, que é a nossa vida, e que habita em um corpo. Então não tem como pessoas, animais diferentes, né, se relacionar com outra espécie. Trago mais uma explicação. Com duas perguntas. Por que não acontece o diálogo acima sugerido? Não são seres vivos? Claro que são, claro que sim. Mas de espécies diferentes. Se a espécie é diferente, não tem diálogo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ter diálogo com Deus? A espécie está diferente. Nós estamos ligados à carnalidade e não à espiritualidade. Aí nós não conseguimos realmente. Não tem contato. Não tem como ouvir a voz de Deus. Não tem como ser guiado e ser direcionado por Deus. O povo está tão ligado às coisas do mundo que esquece as coisas de Deus. Está fora da sintonia. É como você tirar um rádio fora da frequência. Aqueles rádios, hoje o rádio digital acabou com isso. Mas lembra daquele rádio que você tinha que torcer aquela roelinha lá para correr, aquele negocinho lá, o ponteiro correr lá assim? Se você começasse a torcer devagarinho, ele ia saindo de sintonia, começava a chiar, você ia escutando a voz longe, 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 e depois a voz desaparecia, porque perdeu a sintonia. O povo perdeu a sintonia com Deus. O povo perdeu o diálogo com Deus, porque não é mais o ser da mesma espécie. Não é mais um povo espiritual, é um povo carnal. E na carnalidade nós nunca vamos ouvir Deus falar conosco. Aí não adianta eu querer as coisas. Estão me entendendo aquela palavra inicial do culto? Não adianta eu querer ser liberto numa campanha de libertação. Não adianta eu querer ser curado numa campanha de cura. Não adianta eu querer nada disso para a minha vida. Eu estou fora de sintonia com Deus. Eu estou fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus para a vida do ser humano é espiritual. O plano é espiritual. A princípio Deus não criou o homem para que o homem morresse. Está lembrado disso, sim ou não? Deus não criou o homem para morrer. O pecado trouxe a morte. E a misericórdia de Deus nos alcançou. E com a misericórdia de Deus nos alcançando, o plano espiritual continuou. O corpo que foi então criado por Deus, condenado aí então à morte, saiu do plano e o plano continuou sendo espiritual. Eclesiastes diz que o Espírito que Deus nos deu voltará para o Senhor. O plano de Deus em relação a nós é espiritual. É por isso que muitas pessoas não entendem o sentido da vida. Eu não sei se alguém já falou isso para você ou se você já disse isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, eu não estou entendendo o sentido da minha vida. Para que eu estou nesse mundo? Eu trabalho, eu como, eu bebo, eu durmo, e a minha vida é só isso. Eu não estou entendendo o sentido da minha vida. Porque falta alinhamento com Deus. Porque falta comunicação com Deus. Falta comunicação com o ser superior, com aquele que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e aquele que deu forma a todo esse mundo e que criou todo esse mundo. Falta relacionamento pessoal. Da mesma maneira que para mim desenvolver um relacionamento físico, eu preciso de contato, eu preciso de presença, eu preciso de tempo. Para mim desenvolver um relacionamento com Deus, eu preciso de contato com Deus. Eu preciso de falar com Deus. Eu preciso de saber sobre esse Deus que eu quero um contato com Ele. Igreja, como que eu vou aprender sobre Deus hoje? Qual o recurso que eu tenho? Bíblia, Palavra de Deus, as Escrituras. Como que eu vou falar com Deus? Oração. A oração é o meio de comunicação. A oração é o meio que nos aproxima. Hoje, no contato
físico nós temos aí para ouvir a voz de uma pessoa ou falar com uma pessoa, nós temos aí hoje vários recursos, né? WhatsApp, Facebook, e-mail, a internet tomou conta disso aí tudo, né? Então nós temos aí essa maneira de fazer contato com outra pessoa. A maneira de fazer contato com Deus não é via Wi-Fi, não é via celular, não é pelo recadinho no Facebook, não é recadinho via WhatsApp. A maneira de falar com Deus ainda é a mesma: oração. Oração. Essa é a maneira de falar com Deus. Ela não mudou. Só não se comunica seres que não são da mesma espécie. Aí não tem como se comunicar. O leão não se comunica com o macaco não se comunica com o leão. Nós conversamos com eles e eles não nos entendem. Mas precisamos buscar essa orientação a Deus. Da mesma forma, uma pessoa que ainda não tem a natureza divina não entende o que o Espírito de Deus fala ao seu espírito. Sabe por que as pessoas não entendem o que Deus fala? Porque a sua natureza ainda não é a natureza divina. A natureza ainda não é a divina. Aí não entende o que Deus fala. Não entende. Mas quando nós caminhamos para a natureza divina, quando nós caminhamos para o mundo espiritual, quando nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela palavra de Deus e para viver de acordo com a palavra de Deus, nós alinhamos o nosso espírito à vontade do Senhor, aí nós começamos a ouvir a voz de Deus. Meu irmão, e você ouve a voz de Deus numa ministração como essa, às vezes numa palavra de um irmão, do seu discipulador. Hoje eu recebi uma ligação no rádio e aquela pessoa disse algumas palavras para mim. E quando ela começou a falar comigo, eu entendi. Não é ela que está falando. É Deus que está falando comigo. Deus está usando ela para falar comigo. Eu entendi, meu irmão. Quando se tem relacionamento com Deus, a gente entende. Quando não tem relacionamento com Deus, fica caindo nas profetadas do mundo aí toda hora. Fica caindo aí naquilo que recebe tudo que chega. Você não tem discernimento, você não sabe o que está acontecendo. Você não está alinhado com o plano divino. Você não está alinhado com o Criador. Você não está alinhado em espírito com Ele. Você precisa aceitar tudo que te oferece. Mas quando se está alinhado com Deus, quando o espírito está regenerado, quando a natureza é uma natureza divina, meu irmão, o contato, ele é tão fácil. Você começa a orar e você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a ler a palavra de Deus e você começa a sentir a presença dele. Há muitas pessoas que vivem por questionar a palavra. Há muitas pessoas que vivem por duvidar da palavra. Ah, foi homem que escreveu. Papel aceita tudo. Eu até disse isso aqui já numa outra reunião. Se você não acredita no que está escrito no papel, rasgue a escritura da sua casa, que lhe dá o direito de ser proprietário dela. Rasgue o documento do seu carro, que lhe dá o direito de ser proprietário dele, de circular com ele. Se papel aceita tudo, aquilo é mentira. Nós temos provas convictas de que essa palavra foi extraída de pergaminhos originais, de escritos originais. Isso aqui, meu irmão, não está no mundo à toa. Foi comprovado, isso aqui chegou para nós diante de uma comprovação da sua existência no tempo real. Então eu estou falando de uma palavra que foi direcionada a um povo e que essa palavra até hoje não passou. Ela só pode ser espiritual. Eu já disse várias vezes. Você lê um livro e depois você lê ele novamente. Aquele livro conta quantas histórias, igreja? Conta uma história, a mesma história. Você lê ele 10 vezes, ele vai te contar a mesma história 10 vezes. Eu desafio você a levantar de manhã, ler 2, 3 versículos bíblicos, pedir o Espírito Santo de Deus para falar do seu coração. Na hora do almoço você vai ler os mesmos versículos. Se eles falarem do mesmo jeito com você, eu te desafio a fazer isso. Não fala. É uma palavra viva. Você lê ela aqui agora, daqui a 5, 10 minutos você lê, ela fala diferente. Você lê à noite, ela fala diferente. Se você lê no outro dia, ela fala diferente. É uma palavra viva. Este livro não é literárico. Este livro é espiritual. É um livro espiritual. Trata com o homem no espírito, porque Deus é espírito. Deus usa essas palavras escritas para falar conosco em espírito. E quando o meu espírito está alinhado com o Espírito de Deus,
eu entendo o que Deus está falando comigo. Mas quando eu estou na carnalidade, quando eu estou tão focado nas coisas carnais, eu preciso escutar o que as pessoas carnais estão falando comigo, porque eu não sei ouvir a Deus. Eu não tenho intimidade com Deus, eu não oro, eu não conheço a palavra, então eu não conheço esse Deus que até mesmo às vezes eu digo que creio. Quantas pessoas que dizem que creem em um Deus, mas não conhecem esse Deus que crê. Não conhece esse Deus que crê. O apóstolo Paulo, certa feita, ele chega em um lugar que estava acontecendo uma festa para deuses. E aquele povo, com muita superstição, eles tinham erguido altares espalhados naquele lugar para todos os deuses daquela época. E por medo de deixar algum deus contrariado por não ter lembrado dele, eles deixaram um altar sem nada em cima, sem nenhuma imagem em cima. E Paulo queria uma oportunidade para pregar o evangelho. E ele disse então naquele lugar, quando ele chegou: eu vim aqui para falar em nome de um Deus. Aí abriram para ele a oportunidade. Em nome de que Deus você vai falar? Eu vou falar em nome do Deus que está ali naquele altar que vocês largaram vazio. O Deus vivo. O Deus que cura e salva e liberta o homem de todos os problemas da vida. Aquele que fortifica o homem para passar por todas as suas necessidades. Eu estou aqui essa noite em nome desse Deus, para dizer para você: não há problema na sua vida que não venha a ser superado na presença dele. Não há fraqueza na sua vida que não possa ser transformada em força. Não há crise na sua vida que não venha a ser superada quando você estiver na presença desse Deus. Porque esse Deus, ele lhe guia de uma maneira maravilhosa. Ele te direciona para o bem. Ele te direciona para a vitória. Ele quer que você seja um vitorioso. Ele quer que você seja um vencedor. Ele quer que os seus projetos deem certo. Ele quer que os seus sonhos se realizem. Ele quer que você vença, meu irmão. Então vamos ter esse relacionamento pelo Espírito. Vamos buscar essa natureza divina. Para esse relacionamento, nosso espírito precisa ressuscitar da morte do pecado. Para esse relacionamento, o que precisa acontecer, pastor? O nosso espírito precisa ressuscitar da morte do pecado. Há pessoas que são um corpo, que tem uma alma e que o espírito está morto lá dentro. Aí o que precisa acontecer? O espírito precisa ressuscitar, se tornar um espírito que tem uma vida e que habita em um corpo. Com a morte do corpo acaba-se a vida e o espírito volta para Deus, que é eterno. A inversão de valores é que tem destruído o mundo. A inversão de valores é que tem feito o ser humano se automutilar. Filhos que hoje mandam nos pais. O certo é o que? Os pais mandar nos filhos. O certo é os pais orientar os filhos. Hoje os filhos querem orientar os pais. Ah, velho, você não sabe de nada não. Você é quadrado. Você é antigo para lá. Como que pode alguém com tão pouca idade saber mais do que aquele que já viveu mais do que ele? Então a inversão de valores. E há um dito popular, ele não está escrito na Bíblia, mas que traz aí realmente algo verdadeiro. Você não pode colocar o carro na frente dos bois. Você já viu um carro puxando o boi, meu irmão? Não, você vê o boi puxando o carro. Você já viu alguma carroça puxando o burro aí na rua? Não, você vê o burro puxando a carroça. Então nós não podemos inverter os valores. Aí nós invertemos o valor. Deus é o ser supremo, mas o homem está querendo tomar o lugar de Deus. E a Bíblia relata a história de um ser que tentou tomar o lugar de Deus e foi expulso da presença de Deus. Deus não aceita que ninguém tome o seu lugar. Deus é amoroso. Deus é amor, é justiça, mas é fogo devorador. Não tente tomar o lugar de Deus. O homem está tentando tomar o lugar de Deus. Os valores estão invertidos. Então, quando eu falo de valores invertidos, o homem esqueceu que ele é um espírito. Ele acha que é um corpo. Ele inverteu o valor.
Ele acha que é um corpo, e por isso, então o homem corre tanto atrás das coisas materiais. E por isso que o homem corre tanto atrás das suas realizações pessoais. É por isso que o homem, ele deita pensando no que vai fazer amanhã no trabalho, o que vai fazer até na hora do almoço, o que vai fazer até a tarde, qual é o serviço extra que ele vai pegar, qual é o bico que ele vai fazer, porque um serviço não está dando. O homem só pensa nisso porque ele está convicto que é um corpo. Mas quando o homem é convicto de que ele é um espírito, ele é movido pelo Espírito. Ele ora a Deus todos os dias, ele lê a palavra de Deus todos os dias, ele é direcionado pelo Senhor, ele é orientado pelo Senhor, porque ele é convicto de que ele é um espírito. Nós precisamos tirar Jesus da prateleira. Na ministração, na célula, ontem eu falei sobre isso na casa da irmã Silvana. Nós precisamos tirar Jesus da prateleira. Jesus não pode ser o pneu de estepe do nosso carro. O pneu de estepe do carro só é usado quando o original fura. Só no momento de emergência. Há pessoas que clamam pelo nome de Jesus só no momento da dificuldade. Há pessoas que clamam pelo nome de Jesus só no momento da angústia. Há pessoas que lembram de Jesus só quando a coisa está feia. Há pessoas que lembram de Jesus só quando há uma necessidade eminente. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que lembrar de Jesus a todo momento. Jesus precisa estar presente na nossa vida a todo momento, igreja. Ele não pode ser como às vezes a Bíblia fica na sua casa. Há pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91, perto de um criadinho, perto da cama, a página já está até amarelada. Não, Jesus não é esse objeto. Jesus não é um nome de uma igreja. Não. Jesus, ele precisa ser o condutor da nossa vida. Quando eu entender que sou um espírito, a minha vida será direcionada pelo condutor Jesus. Quando eu entender que eu sou um espírito, a minha vida será direcionada por ele, porque eu vou adquirir algo que chama comunhão. Repita comigo, comunhão. Eu vou adquirir isso. Comunhão, igreja, é a capacidade de conhecer e se unir a Deus. Isso é comunhão. É a capacidade de conhecer e unir-se a Deus. Espera aí. Então eu quero ter comunhão com Deus. O que eu vou fazer? Eu vou conhecer a Deus. Eu quero ter comunhão com Ele. Se eu quero ter comunhão com o Alessandro, fisicamente, como amigo, eu vou conhecer o Alessandro. A convivência nos faz conhecer um ao outro. E o Alessandro é um exemplo bom para me falar sobre isso aqui essa noite. O Alessandro, ele está na nossa companhia desde jovenzinho. O Alessandro é uma das poucas pessoas que eu não preciso conversar muita coisa. Se eu olhar para ele, ele sabe o que é que eu quero. Ele sabe. Porque a nossa convivência fez ele conhecer um olhar, uma maneira de expressar, fez ele conhecer. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso conhecer sobre esse Deus. Agora, como que as pessoas cristãs desse presente século, chamadas como cristãs, aborrecidas, sou evangélico, lá da igreja tal, aborrecimento danado. Mas como que essa pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, pode falar que é sem ter nenhum conhecimento sobre o Deus que ele diz que serve? Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, não conhece. Como que ele pode dizer que é? O erro está dentro da nossa própria casa. O erro está dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos movidos pelos sentimentos carnais. Eu tenho a convicção que sou um corpo. Aí atrapalha tudo. Aí é movido pelo sentimento carnal. Ah, hoje a palavra, ensinamento, exposição. Ah, o que eu vou fazer lá na igreja? Não. Fazer nada lá, hoje não. Hoje Deus há de me dar o perdão, porque estou cansado demais e não sei o que tem. Palavra, amanhã eu vou para a campanha.
Porque aí eu quero cura, eu quero libertação, porque aí eu quero, olha só, pensamento de corpo. Pensamento de corpo. Não que nós não devemos ir à campanha, devemos ir sim. Mas o nosso pensamento precisa ser um pensamento espiritual. Eu só vou conhecer a Deus quando eu conhecer a palavra de Deus. Eu só vou ter comunhão com Deus quando eu conhecer a esse Deus. Eu só vou me unir a esse Deus se eu conhecer a sua palavra. Não existe outro método de me unir a Deus se não for pela sua palavra. Tá, igreja? Deus só usa outras formas, preste atenção nessa colocação aqui. Deus só usa outras formas de falar, como usou com a jumenta de Balaão, quando há impedimentos no homem de ouvir a sua voz. Deus só usa outra forma de falar, como ele usou a jumenta de Balaão, quando há um impedimento no homem. Se você impedir Deus de falar na sua vida, ele vai falar até no cavalo da carroça lá fora. Se você impedir. Agora, se você abrir o seu coração para o relacionamento com Deus, ele vai falar bonito na sua boca. Se ele falou na boca de uma jumenta, ele não vai falar na sua, meu irmão? Como que é mais fácil falar na sua boca que na boca da jumenta? Pega uma jumenta para falar lá na rua. Conversa com um cavalo. Quero ver conversar com você. É muito mais difícil fazer um cavalo falar do que fazer a gente falar. Nós já sabemos falar. Nós já expressamos. Nós já expressamos. É só darmos oportunidade para Deus. Mas é impressionante, nós queremos usar os dons e talentos que Deus nos deu só da maneira errada. Eu quero usar os talentos, dons que Deus me deu só para as coisas erradas. Por que eu não posso usar para as coisas certas? Por que eu não uso os dons e talentos que Deus me deu para propagar as coisas boas, para fazer as coisas boas, para ajudar as pessoas? Por que eu não faço isso? Porque houve uma inversão de valor. Houve uma inversão de valor. E eu quero dizer para você nessa noite de treinamento, nessa noite de ensino, Deus quer usar a sua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Aleluia. Você é um espírito. Você se identifica com Deus. Deus pode falar através de você. Deus pode curar através de você. Deus pode salvar através de você. Deus pode libertar através de você, meu irmão. Deus pode salvar uma vida lá fora através de você. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser um vaso usado por Deus. Aleluia. E eu quero profetizar isso aqui esta noite. Você será um vaso de bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Comunhão com Deus. Você precisa conhecer esse Deus. As pessoas invertem o valor. Como que é perigoso? Você fala sobre conhecer a palavra de Deus, a pessoa diz assim: crente? Não quero ser crente não. Mudar de lei? Não. Mudar de religião? Eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. Olha só que falta de cultura, que ignorância. Eu não convido ninguém para mudar de religião. Eu não convido ninguém para mudar de igreja. Eu convido as pessoas a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esta palavra é a direção. Esta palavra é o volante do carro. Essa palavra é o caminho. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a vida. É claro que conhecendo essa palavra eu vou me agregar a um lugar que obedece a palavra. É claro que conhecendo essa palavra eu vou me agregar a uma igreja que prega essa palavra. É notório, porque o Senhor diz em mais de 800 versículos que eu preciso congregar em uma igreja. Porque senão nós não congregaríamos. O Senhor diz que é necessário congregarmos para acontecer o que está acontecendo aqui esta noite. Capacitação, orientação. Você sabia que o diabo só consegue derrubar as pessoas que não têm conhecimento? E eu te provo isso na Bíblia. Como que ele não derrubou Jesus? Que já estava frágil, 40 dias no deserto, jejuando. E foi tentado pelo inimigo. O inimigo usou a palavra, basicamente palavras escritas no Salmo 91. E Jesus combateu o inimigo com a palavra.
porque ele tinha conhecimento da palavra. Nós caímos porque não temos conhecimento, não temos comunhão. Deus, ele usa as pessoas que ele quer. Esteja na disposição de ser usado por Deus, viu, meu irmão? O mais importante é que haja comunhão do Espírito de Deus com o nosso espírito. Isso é o mais importante, que haja comunhão do Espírito de Deus com o nosso espírito. Mas aqui, só vai haver comunhão do Espírito de Deus com o nosso espírito se eu entender que eu sou um espírito. Só vai haver comunhão se eu entender isso, que o Espírito de Deus está em mim. E se eu começar a me relacionar com Deus em espírito. Escuta aqui uma coisa, meu irmão. Como que eu vou me relacionar com Deus fisicamente? Não tem jeito. Eu posso entregar o meu corpo vivo diante desse altar como um sacrifício a Deus. Romanos 12, 1 diz, ao apóstolo Paulo falando aos romanos sobre o culto, ele diz que o sacrifício que o Senhor quer é nós entregarmos o nosso corpo vivo diante do altar em um culto racional. O que é culto racional? É um culto de entendimento. Há muitos lugares que a gente chega para um culto, você chega, não está entendendo nada do que está acontecendo e sai sem entender nada. Isso não é racional. Então não foi um sacrifício prestado ao Senhor. Só é um sacrifício prestado a Deus quando é um culto racional. Está escrito na palavra. A palavra nos orienta a isso. Então eu preciso desenvolver essa comunhão. Meu espírito precisa estar alinhado com o Senhor. E agora eu separei alguns textos bíblicos e já caminho para o final. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo número 23. A palavra de Deus diz: mas vem a hora quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Virá a hora, tá? Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual é a adoração que Deus está pedindo nesse versículo, igreja? Em espírito. Porque o modo de Deus contactar com o homem é via espírito. Então, haverá hora em que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Quando falta o espírito, não tem adoração. Quando é na carne, não tem adoração. Não adianta ficar com blá 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 se não está no espírito. Não adianta fazer aquilo outro se não está no espírito. Se está na carne, é carne. O Senhor disse isso para Nicodemos. Nicodemos, todo aquele que nasce da carne é carne. Mas Nicodemos, quem nasce do espírito é o que, Nicodemos? É espírito. O Senhor deu todo o ensinamento ali no maravilhoso sermão. Na minha opinião, o maior sermão que Jesus pregou, ele pregou para uma pessoa, num discipulado de 1 a 1 que ele fez com Nicodemos. Está vendo que essa visão não é uma visão nova, meu irmão? Jesus foi ter com Nicodemos de noite. Só os dois. Ninguém mais. Jesus foi lá fazer um discipulado com Nicodemos. E depois Nicodemos foi aquele que intercedeu por Jesus lá na frente, na cruz. Lá na cruz. Só entregar o corpo de Jesus por causa de José de Arimateia, que era um homem influente na política, e por causa de Nicodemos. Porque senão os corvos tinham comido Jesus lá na cruz. Mas a palavra precisava se cumprir. O Senhor usou até os políticos da época para aquela questão. Então ele pode fazer tudo isso hoje. Mas nós precisamos estar alinhados com ele. João 4, 23. Salmos capítulo 18, versículo número 6 diz: clamei a Deus e ele ouviu a minha voz. Ore a Deus com a completa certeza de que você está sendo ouvido. Quando você está orando a Deus, ele está te ouvindo. Nós vamos orar a Deus daqui a pouco. Eu quero que você tenha certeza e a convicção de que Deus está te ouvindo. O salmista diz: clamei a Deus e ele ouviu a minha voz. Se você clamar a Deus aqui esta noite, ele vai ouvir a sua voz.
Você pode estar passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade. Clame a Deus, Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua voz, meu irmão. Aqui, e quem vai ouvir a sua voz não sou eu. Quem vai ouvir a sua voz é o irmão que está do seu lado. Quem vai ouvir a sua voz é aquele que pode mudar a história. Quem vai ouvir a sua voz é aquele que pode mudar a situação. Quem vai ouvir a sua voz é aquele que pode te dar vitória nessa luta, nessa dificuldade. Às vezes você está pensando que não tem mais saída. Às vezes é a última tentativa. Eu vou tentar, é a última tentativa. Ainda bem que você resolveu tentar, porque é aí que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Ainda bem que você resolveu tentar, meu irmão. Ainda bem. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer em favor da tua vida. Então não desista. Ainda bem que você resolveu tentar. Ouça a Deus em seu espírito e seja guiado por Ele. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo que, igreja? Pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espera aí, então eu tenho aqui um ensinamento. Se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus. Se eu sou guiado pelas minhas vontades, pelos meus desejos, eu não sou filho de Deus. Pastor, que absurdo. Todo mundo é filho de Deus. Não, meu irmão. Todo mundo é criatura de Deus. Nós somos criados por Deus. Filho tem alguns requisitos a ser preenchido. Filho tem alguns requisitos a ser preenchido. E um deles é ser guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Caminhando já para encerrar. Ame a Deus e obedeça a sua palavra. Jesus falou claramente: não nos meus pensamentos ou sentimentos, mas no meu espírito. Sabe qual é o maior erro nosso nesse exato momento? Nós somos guiados por isso aqui, igreja. O que é isso? Sentimentos. Nós somos guiados por sentimentos. Eu faço conforme eu estou sentindo. Aí está o erro. Eu disse que nós teríamos um grande aprendizado aqui esta noite. Não seja movido por sentimentos. Não é por sentimento, mas é no meu espírito. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos conhecidos como filhos porque somos guiados pelo Espírito, amém? Então eu preciso saber se o meu sentimento está alinhado com o Espírito de Deus, se a vontade de Deus está condizendo com o meu sentimento. Se a vontade não está condizendo com o meu sentimento, eu vou ter que abrir mão do meu sentimento para fazer a vontade de Deus. Eu vou ter que abrir mão do meu desejo para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, ensinamento da palavra. Eu sei que é difícil, mas é algo para você se tornar um vencedor. Aprenda a abrir mão dos seus sentimentos para fazer a vontade de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora presta atenção no versículo, para isso não ficar só no blá blá blá. João 14, 23 está escrito: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Vamos obedecer a palavra de Deus. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. O que é a verdade, igreja? Você matou a charada aí? O que é a verdade? É a palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e na palavra. E na palavra. O verdadeiro adorador, ele vai carregar a palavra. O verdadeiro adorador, ele sabe que é espírito e ele está com a verdade. Às vezes a pessoa, ela interpreta essa verdade como: eu sou alguém que fala a verdade, eu não falo mentira, eu estou adorando de verdade. Não, meu irmão, não está relacionado a isso não.
O verdadeiro adorador, ele reconhece que é um espírito, adora o Pai em espírito e carrega a verdade, e em verdade, pela palavra. Ele adora pela palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos adorando a Deus. Quer uma receita para você adorar a Deus e agradar a Deus? Pega a Bíblia e ora, você vai estar adorando a Deus. Pega a Bíblia, abre a Bíblia num salmo de manhã e começa a ler o salmo. Você vai estar adorando a Deus. É a palavra, é a verdade. É a verdade. Pega a Bíblia e começa a ler, tá? As pessoas que acham que adoração é só ficar e tal. Não, meu irmão, pega a Bíblia e leia a palavra. Por exemplo, Salmo 95: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Eu estou adorando a Deus, tá, meu irmão? Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Eu estou adorando a Deus em espírito, porque eu sei que sou um ser espiritual, estou em contato com Deus, e em verdade, porque estou fazendo menção da palavra. Só vou conseguir agradar a Deus quando então eu fizer menção dessa palavra em espírito e em verdade. Para a reflexão, fica com essa aí. Um pecador com uma meta tem mais impacto sobre a terra do que 100 cristãos sem metas. Um pecador sobre a face dessa terra, com uma meta, ele causa muito mais impacto na terra do que 100 cristãos evangélicos sem metas. Sabe o que acontece com os chamados evangélicos de hoje? Sabe o que acontece com os chamados cristãos de hoje? Eles estão caminhando sem saber para onde, sem direção, sem meta. Um pecador com meta, ele causa mais efeito na terra do que 100 cristãos sem meta. Nós temos que ter atitude, metas. Precisamos ser pessoas positivas. Meta. Lembra do início, quando nós começamos a trabalhar nessa visão? Lancei uma meta para o final do ano. Se eu trabalhar sozinho, não vou conseguir. Falei, vamos chegar no fim do ano com 20 células? Isso é o que, meu irmão? Uma meta. Isso é o que, meu irmão? Uma direção. Agora, se eu ficar, não vou conseguir. Não é para nós. Não é. Como que eu vou conseguir? Um pecador lá fora, ele que estabelece uma meta e ele corre atrás dela, ele traz muito mais impacto sobre a terra do que eu, que sou metido a bonzão, que sou metido a melhor do que os outros porque sou crente, porque sou evangélico, mas nem sei como servir e adorar o Deus que eu digo que eu creio. Eu nem estabeleço metas para o reino de Deus. Como que eu vou ser conhecido como cristão evangélico? Como que eu vou ser tido como filho de Deus, se eu não corro atrás das metas para a obra de Deus? Aqui, corra atrás das metas que estão sendo lançadas na igreja que você congrega. Ajude a realizar essas metas. Corra atrás, cause impacto na cidade de Dores de Indaiá. Nós só vamos causar impacto aqui se nós formos diferentes. Nós só vamos causar impacto se nós não aceitarmos essa realidade. Está frequentando a célula? Muitas pessoas aqui não estão, não sei porquê. Coloque no seu coração. Trate de saber onde está funcionando uma célula. Frequente uma célula. Mas aqui, há muitas pessoas que estão pensando que ainda são corpo. Por isso que não estão frequentando. Frequente uma célula, ajude o trabalho, apoie. Porque se nós temos meta, nós precisamos cumprir a meta. Nós precisamos bater a meta. Nós precisamos agradar a Deus. Nós somos seres espirituais que precisamos agradar o Senhor. Um ímpio, um pecador com uma meta, ele vale muito mais do que muitas igrejas cheias por aí. Porque ele tem meta, ele tem atitude. E nas igrejas está faltando meta, está faltando atitude. Está faltando nós reconhecermos que somos espírito e que precisamos agradar o Senhor nosso Deus. Amém? Próximo Tadel, nós vamos começar um novo assunto. Deus em relação a você.